Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E vamos hoje tratar do Salmo 3. Nós estamos expondo agora o livro de Salmos. O pastor Arival está expondo o livro de Êxodo e alternando nestas exposições. Então hoje nós vamos considerar com vocês o Salmo 3. Peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor. Salmo 3. O título que foi dado a este salmo é Confiança em Deus na Adversidade. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clama ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque só o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Eu quero hoje pensar com vocês no tema tempestade na família. Antes de entrar na exposição do Salmo, uma vez que temos aqui algumas pessoas que não acompanharam as duas primeiras exposições, a escolha do livro de Salmos para a exposição aqui nesta hora é que este livro certamente é o livro mais lido da Bíblia, é o livro mais conhecido popularmente, é o livro mais usado nas liturgias dos cultos, é o livro usado nos aniversários e também nos funerais. Este livro é uma composição de 150 poemas que foram escritos por vários autores num período longo de mais de 1000 anos e depois compilados e colocados e selecionados em 5 livros, como o Pentateuco também tem 5 livros, os Salmos têm 5 livros. E você tem salmos os mais variados, de louvor, de lamento, salmos de penitência, salmos imprecatórios, salmos litúrgicos, salmos messiânicos. E neste primeiro livro, que é Salmo 1 ao 41, quase todo ele escrito por Davi, tem algumas coisas importantes a serem ressaltadas. Neste salmo em particular, esse salmo retrata o drama que Davi viveu na sua família. Davi foi um músico, Davi foi um compositor, Davi foi um guerreiro, Davi foi rei de Israel e o mais notório deles. Davi teve vitórias expressivas, portões para fora, mas derrotas amargas, muito amargas, portões para dentro. Davi era um homem segundo o coração de Deus, apesar das suas fraquezas, porque em momento algum na vida de Davi houve nele espécie de soberba, vaidade, presunção. Quando estava errado e ao ser confrontado, ele se quebrantava e se humilhava. Mas num dado momento da vida de Davi, ele teve um fracasso moral muito sério. Não planejado, não arquitetado, mas como que numa armadilha ele caiu. Seu exército estava no campo de batalha e ele no palácio. Era tarde e ele estava no seu leito. Quando ele se levanta, anda por lá, janela aberta, ele encontra uma outra janela aberta e uma mulher se banhando. Deu para perceber que ela era bela.
E ele mandou saber quem era. Informaram para ele que era Batseba, esposa de um dos seus soldados e um dos seus valentes, chamado Urias. Ele mandou chamar a mulher, deitou-se com ela e, para surpresa de ambos, ela engravidou. E mandou um recado para ele: estou grávida. E agora ele está com a grande batata quente na mão, porque o marido não está em casa. E se a mulher aparece grávida sem o marido presente, isso poderia gerar um problema gravíssimo de apedrejamento dessa mulher. E então ele articula um plano, manda chamar Urias da batalha, recebe Urias com honras, para que ele fosse para casa, coabitar com a mulher. E assim não tinha nenhuma suspeita, não tinha nem exame de DNA na época, e seria tudo normal, porque o crime dele estaria completamente coberto, pensava ele. Só que o homem não foi para casa. Ele pensou: vou embebedá-lo, porque bêbado ele vai para casa. Embebedou Urias, dando um banquete para ele, e Urias não foi para casa. Aí ele escreve uma carta para Joabe, comandante do exército, e diz: Joabe, bota Urias na frente da batalha, num lugar perigoso, e não dê proteção, para que ele morra. Portador da carta, o próprio Urias. Urias foi exposto a um perigo, Urias foi assassinado na guerra, e Joabe mandou uma carta: olha, aconteceram algumas baixas, algumas pessoas morreram, mas dentre eles os que morreram estava Urias. E quando Davi recebe a carta, é assim mesmo, guerra, uns matam, outros morrem, fica por isso mesmo. Estava resolvido o problema, estava limpa a cena do crime. E ele, para ainda demonstrar mais compaixão, porque era possível isso na época, ele resolve casar com a viúva para protegê-la. E manteve muito bem coberto esse pecado. Só que diz a Bíblia que aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Ele governava, ele tomava decisões, mas não havia paz na sua alma. Até que ele foi confrontado pelo profeta Natã. E o profeta Natã contou uma história interessante para ele, uma parábola de um homem rico que tinha muitas reses, muitos rebanhos, e recebe uma visita em casa. E tinha também um pobre, só tinha uma ovelhinha, uma cabra. Morava com ele, bebia no copo dele, e era como que um membro da família. E esse homem rico, em vez de matar uma res lá no campo, para dar churrasco para o seu amigo, resolveu matar a cabra, a ovelhinha do pobre, a única coisa que ele tinha. Quando Davi escutou isso, ficou muito irado, disse: esse homem tem que morrer. E o profeta disse: pois você é o homem, você é o homem. Ali Davi caiu em si. Deus diz: olha, Deus vai perdoar o seu pecado, mas as consequências vão ser amargas, a espada não vai se afastar da sua casa, e esse menino vai morrer. Esse filho do adultério morre. A partir daí Davi é um homem que tem tantos conflitos na vida, porque mais tarde o Aminon, filho mais velho, vai estuprar a meia-irmã Tamar. Davi fica irado, mas não disciplina o filho, nem consola a Tamar. A Tamar era irmã de Absalão. Absalão pegou-a e levou-a para casa. Ficou 2 anos com ela lá, consolando. Falou: olha, calma, sossega o coração. E nesses 2 anos Absalão arquitetou o assassinato do irmão Aminon. Depois de 2 anos, o Absalão vai na casa do pai, para o pai ir para a festa dele. E o pai dá uma resposta fajuta, Davi dá uma resposta fajuta: não, não posso ir não, você é muito pesado para você. Mas pesado como? Filho do rei. Davi dava as cidades para os filhos, ele era nepotista. Pesado? Que argumento mais tolo é este? Como o rei se recusou a ir, não estava nada interessado que o pai fosse, estava interessado que o Aminon fosse. Então, manda o Aminon aí na minha festa. Mas por que você levaria? Não, eu quero o Aminon na minha festa. O Davi empurra o filho para a boca do lobo. E nessa festa, que não era festa coisa nenhuma,
era apenas para ludibriar a situação, Aminon é assassinado por ordem de Absalão. Davi fica muito irado, persegue Absalão e Absalão precisa fugir. Fica 3 anos foragido na casa do avô paterno, pai de Maaca, que era pagã. E então, por orientação de Joabe, o Absalão volta para Jerusalém, mas o rei dá uma ordem: ele pode voltar para Jerusalém, mas eu não quero ver a cara dele, ele não pode me ver. Passaram-se mais 2 anos, e Absalão manda um recado para o pai: se o senhor tem alguma coisa contra mim, o senhor me mate, mas fale comigo. Já se faziam 7 anos de relações estremecidas. Davi recebe o Absalão no palácio, dá um beijo na face dele e não dá uma palavra para ele. Absalão sai dali, não querendo mais reconciliação com o pai. Agora ele quer tramar contra o pai, arquitetar para tomar o trono do pai e matar o pai. E passa mais 4 anos furtando o coração do povo. Quando então ele arma uma rebelião, pede para o pai licença para ir a Hebrom, o pai lhe dá licença para ir a Hebrom, e ele então começa a arrebanhar uma força militar, começa a arrebanhar os líderes mais importantes, começa a aliciar o povo por todas as tribos, e declara então que está vindo com o seu exército para Jerusalém, para tomar o trono do pai e para matar o pai. Davi sabe disso, foge de noite, descalço, chorando, subindo as encostas do Monte das Oliveiras, mergulhando no deserto, para viver em tendas, dormindo a céu aberto. Mas Davi era um estrategista, e Davi ainda conseguiu reverter essa situação por estratégias militares, e nessa batalha Absalão morre e Davi chora. Dramas familiares, tempestade na família. Pois bem, esse salmo é escrito exatamente dentro dessa conjuntura. Então, eu gostaria que vocês olhassem comigo algumas lições do salmo. Primeiramente, uma conspiração desumana. E o primeiro ponto é uma oposição numerosa na terra. Veja o verso 1 comigo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Para você entender isso, é preciso ir comigo para 2 Samuel, capítulo 15. Você vai entender por que Davi está falando isso. Versículos 12 e 13. 2 Samuel 15, 12 e 13. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló, enquanto ele oferecia o seu sacrifício. Tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Preste atenção aqui, notinha de rodapé. Via de regra, os recados, eles vêm assim meio exagerados. Crescia o número, mas a informação é todo o povo. Não é todo o povo. Mas as notícias às vezes chegam assim, alarmantes demais, né? Agravando ainda mais o problema. Se você perceber, capítulo 16, 5 a 8, Davi ainda é amaldiçoado, né, por Simei, um membro lá da família de Saul. Enquanto Davi está fugindo, ele lá vai, jogando pedra, levantando pó, e amaldiçoando. Davi está vivendo talvez um dos momentos mais dramáticos da vida, porque esta é uma guerra em glória. Ganhar a guerra é matar o filho, perder a guerra é ser morto pelo filho. Homens aliados dele, como Aitofel, largam as fileiras de Davi para se juntar ao filho rebelde. O povo engrossando fileiras
contra Davi. Davi já é um homem velho, talvez não tem mais todas as vivacidades que precisavam ter para o exercício da sua função, e alguns estão debandando para o lado de Absalão. Como dizia nosso irmão no passado, Charles Haddon Spurgeon, as dificuldades sempre vêm em pencas. Em pencas. Quando vem um problema, vem o pacote inteiro. É isso que Davi está enfrentando aqui. Mas além de uma oposição numerosa na terra, em segundo lugar, Davi está enfrentando uma acusação de abandono do céu. Olha o verso 2 comigo. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. São muitos os que dizem de mim, agora está perdido, agora acabou. Cadê a valentia dele? Cadê a estratégia militar dele? Cadê a capacidade de enfrentamento que ele teve? Escapou de muitos, dessa não escapa. Estão dizendo aí por aí, olha, Davi, dessa não escapa não, ele vai morrer. Aliás, Deus o desamparou. Aliás, nem Deus pode salvá-lo dessa. Irmãos amados, talvez o que está por trás, e alguns estudiosos entram por esse caminho, é que quando Absalão vai para a casa do seu avô materno, o pai da Maaca, era um povo pagão. E alguns estudiosos dizem que quando ele retorna inclusive não só para fazer uma rebelião política, mas para fazer uma mudança religiosa em Israel. Quer implementar um novo estilo, não só de governo, mas também de religião. E Davi está vivendo esse maior dos dramas, porque não tem drama maior do que esse, quando uma pessoa se sente abandonada por Deus. Acabou a esperança. Se nem Deus pode me valer, o que eu faço? Não tem saída, não tem janela no fim do túnel, não tem uma luz de esperança. Davi está aqui como que sentenciado a uma derrota fragorosa e plena. Nem Deus vai salvá-lo. O povo está comentando isso, não há em Deus salvação para ele, acabou, fim de linha, fim do túnel, fundo do poço, derrota plena e total. Bom, mas aí entra o segundo ponto que eu gostaria que você considerasse comigo, que é um socorro providencial. Davi, obviamente, um homem de Deus, não era governado por circunstâncias nem por sentimentos, mas governado por Deus. Essa é uma lição que você e eu precisamos aprender. Tem hora que as circunstâncias são carrancudas, adversas, sombrias. Tem hora que o nosso coração está atordoado, atormentado, aflito. Se você olha para fora, você tem medo. Se você olha para dentro, você se apavora. Mas se você olha para cima, ainda tem esperança. E foi o que Davi fez. Então a primeira coisa que ele vai dizer é que Deus é o nosso protetor. Versículo 3, parte A. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. Meus irmãos, o poder das conjunções adversativas é maravilhoso. Davi já teve em circunstâncias assim. Me permita relatar uma só. Lá em 1 Samuel 30, verso 6, Davi estava retornando para a cidade de Ziclag, onde estavam as famílias dos homens que o acompanhavam, e quando ele chega, a cidade está queimada, a cidade está ferida, as mulheres, os filhos e as filhas levados cativos, os rebanhos foram também saqueados pelos terroristas do deserto, os amalequitas, os homens que estão do lado dele, como seus soldados, querem apedrejá-lo. Ele está muito angustiado, e chorando, e chorando, e chorando. Está escrito, porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. A coisa está feia para o seu lado? A crise está grande, está mostrando a carranca, a situação é difícil, a tempestade é convulsiva.
Você olha para fora e não tem ninguém do seu lado, você olha para dentro e só tem desespero. Aí você pode colocar um porém. Porém, Davi se reirmou no Senhor seu Deus. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Se você se governar por circunstâncias, você fraqueja. Se você se governar pelos seus sentimentos, você se amedronta. Mas se você colocar sua confiança em Deus, apesar das circunstâncias, apesar dos sentimentos, você pode prevalecer. Quando ele diz essa expressão, tu és o meu escudo, essa palavra é uma palavra muito bonita, porque ela vai aparecer pela primeira vez lá em Gênesis 15:1, quando Deus se aproxima, se apresenta a Abraão e diz a Abraão: eu sou o teu escudo. E escudo é uma arma de defesa. Quando naquela época as guerras mais constantes eram com flechas, com dardos, às vezes aquelas setas com fogo na ponta. Você já assistiu tanto filme assim, onde se jogava e tudo pegava fogo? Esse escudo era de couro, e quando pegava uma flecha que vinha com fogo, apagava o fogo. Então Deus é o seu escudo, Deus é o seu protetor, Deus é a sua muralha de proteção. Deus cerca você por trás, por diante, e sobre você coloca a sua mão, e estende por debaixo de você as suas mãos eternas. Ele é o seu protetor. Davi está entendendo isso. Segundo lugar, olha o que ele diz no verso 3 ainda: és a minha glória. O que Davi está querendo dizer com isso? O que era a glória de um rei? Era o trono, era a coroa, era o reino, era o poder. Davi está dizendo: eu estou fugindo de Jerusalém, descalço, chorando, com a cabeça coberta, com o povo chorando atrás de mim. Meu filho está vindo para tomar meu trono, para tomar meu reino, para assumir o governo, para tomar conta do meu palácio, para assumir o comando. Eu não tenho mais trono, eu não tenho mais coroa, eu não tenho mais reino, eu não tenho mais poder, eu sou um fugitivo na beira da morte, mas tu és a minha glória. Eu posso perder o trono, eu posso perder o palácio, eu posso perder o reino, mas nada disso muda, porque na verdade sempre Deus foi a minha glória. A grande pergunta é: o que é que dá significado à nossa vida? É a posição que ocupamos? É o dinheiro que temos? É o prestígio que possuímos? Qual o sentido da sua vida? São os bens que você acumulou até hoje? Davi está mostrando que, ainda que se perca todas essas coisas que são importantes e valorosas, Deus continua sendo a nossa glória. Deus não é a sua glória só quando você está bem. Deus é a sua glória quando você está no fundo do poço. Deus continua sendo a sua glória. Talvez a mesma expressão lá de Abacuque, quando viu a cidade de Jerusalém sendo saqueada, sendo destruída pelos caldeus, templo arrasado, cidade arruinada, muros quebrados, portas queimadas, povo passado ao fio da espada, outros levados cativos. Ele olha esse cenário e diz: ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que não haja gado lá no curral, ainda que o produto da oliveira menta, eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. Você tem Deus, Ele é a sua glória. Ele é a sua glória. Mas em terceiro lugar, olha comigo ainda que Deus é o nosso restaurador. Versículo 3, a parte C. E o que exaltas a minha cabeça. Aqui Davi está dizendo o seguinte: eu ainda não aposto no fracasso. Está todo mundo dizendo, todo mundo comentando, de boca a boca, que não tem saída para ele, não tem salvação para ele, ele está agora derrotado, nem Deus pode livrá-lo dessa, mas ele vai dizer: o Senhor é o que exalta a minha cabeça. O Senhor pode virar a mesa, o Senhor pode alterar essa circunstância, o Senhor pode mudar esse cenário. Onde tem deserto, vai ter fonte. Onde tem crise, vai ter vitória.
Onde tem conspiração, vai ter restauração. E Davi está compreendendo esta gloriosa verdade, que Deus pode trazer honra onde um dia aconteceu vergonha. Deus nos põe de pé quando caímos, irmãos. Isso é uma verdade bendita e consoladora. Mas, em quarto lugar, Davi está dizendo aqui que Deus é o nosso defensor. Olha comigo o versículo 4. Com a minha voz clama ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Quando a crise chega, irmãos, o problema da família chega, ou os dramas acontecem, a tempestade vem sobre nós, nós temos uma arma poderosa: a oração. Deus responde a oração. E as grandes intervenções de Deus na história foram frutos de oração. É por isso que um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Um crente de joelhos é mais poderoso do que um exército. Vocês se lembram da fala de Maria Stuart, na Escócia, quando ela dizia o seguinte: eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos da Inglaterra. Não é que a oração seja poderosa. Quem é poderoso é Deus que responde à oração. Não é a oração poderosa, é poder através da oração. Porque Deus é poderoso, porque Deus está no trono, porque Deus tem as rédeas da história nas mãos, porque Deus pode interferir e reverter situações humanamente impossíveis. Quando você ora, você está acionando o braço do Onipotente, porque a oração une a fraqueza humana à onipotência divina. A oração une o altar da terra com o trono do céu. A oração move o braço daquele que move o mundo. Então Davi está dizendo que Deus é o seu defensor, porque ele escuta a sua oração. Pois bem, vamos agora a um outro ponto desse texto, que é uma confiança inabalável. Versículos 5 e 6. Davi não está mais no palácio, Davi está no deserto. Se você já esteve em Jerusalém, ou já viu o mapa de Jerusalém, ele está saindo lá do seu palácio, que fica no Monte Sião. Ele desce, passa pelo Vale do Cedron, sobe o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras já está dentro do deserto. Ele entra no deserto, aí começa a descida no deserto. Ele está no deserto, em tendas improvisadas, com a ameaça de um exército que pode vir para atacá-lo. E se vocês perceberem, Davi é informado que Aitofel, um dos sábios conselheiros, tinha bandeado para o lado do Absalão. E aí Davi sabe que Aitofel é um cara muito estratégico e muito poderoso. Aí Uzai quer acompanhar Davi. Davi diz: não, você não vai me acompanhar não, você volta lá, você diz que você vai ser leal ao Absalão como rei, como você foi leal a mim. Você precisa desarticular os conselhos de Aitofel, porque se Aitofel governar essa situação, nós estamos encrencados. Então você vai lá e desarticula os conselhos que Aitofel derem para o rei, para o meu filho Absalão. E Aitofel disse para o Absalão: olha, você vai me dar aí 30 mil homens, e eu vou atrás do Davi. Ele está cansado, está de noite, ele não vai conseguir escapar da nossa mão. Aí o Absalão disse: não, vamos escutar o conselho Uzai. Uzai falou: olha, Aitofel é um cara sábio, mas agora ele não deu um bom conselho não. Você quer um bom conselho? Você vai juntar gente de todas as tribos, nós vamos formar um exército poderoso, tão numeroso como a areia que cobre da praia do mar, e você vai com a gente, nós vamos cercá-lo para todo lado, não vai ter como ele escapar. E Uzai, orientado por Davi, disse: comunica aos filhos dos sacerdotes qualquer notícia para chegar a mim. E Uzai disse: olha, esse é o plano, então atravesse o Jordão, escape, porque a coisa vai pegar. Quando Aitofel descobriu que o conselho dele não foi seguido, ele se matou.
cometeu suicídio. E Davi escapou. Agora pense você, o rei já velho, enfrentando uma conspiração do próprio filho, que quer matá-lo, quer tomar o trono dele, e ele dormindo numa tenda de lona, talvez surrada, no deserto, de noite, ameaçado. Olha o que ele vai dizer nos versos 5 e 6. Pode ler comigo? Vamos juntos? Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Bom, eu acho que talvez nós tomaríamos um bom calmante. Porque, na verdade, ter paz para dormir numa hora dessa não é brincadeira, não é verdade? Você dormiria? Bom, muitos não conseguem sequer deitar. Há outros que deitam, mas não dormem. Há aqueles que dormem à base de calmantes. Outros têm um sono turbulento. Outros dormem com vontade de nunca mais acordar. Outros deitam e nem sequer chegam a levantar. Mas o texto diz que Davi disse: deito-me e pego no sono. Por que ele faz isso? Por causa da confiança para acordar. Olha o que ele diz aí: deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Ou seja, quem sustenta o Davi não é o sono. Sono sustenta, né? Sono sustenta. Mas quem sustenta o Davi não é o sono. O Senhor me sustenta. Era isso que agradava a Deus em Davi. Davi era um camarada que tinha suas fraquezas, mas ele tinha uma confiança em Deus inabalável. Ele entendia que o Senhor, como disse ele lá para o gigante Golias: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, porque do Senhor é a guerra, e Ele te entregará nas nossas mãos. Davi entendia isso. Deus tem o controle. As nossas turbulências emocionais decorrem do fato de acharmos que nós é que estamos no controle. Nos esquecemos que Deus está no controle. É Deus quem nos livra. É Deus quem nos dá ânimo para levantar e certeza da vitória. Se você perceber, capítulo 5, versículo 3, Davi tinha um hábito muito interessante. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fica esperando. Davi ele tinha o hábito de orar de manhã. Então, ele confia em Deus quando vai deitar e ele acorda para falar com Deus. A vida dele é regida por Deus. Mas não tem apenas paz para dormir e confiança para acordar. Davi tem coragem para enfrentar o inimigo. Olha o versículo 6 comigo. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Bom, isso aqui tem que ser, primeiro, um guerreiro, segundo, um estrategista, quarto, um homem com experiência e quinto, um camarada que confia em Deus. Ele sabe que tem milhares do povo contra ele. Milhares. Nós já lemos o 15:13, 2 Samuel 15:13, mas eu peço a você que vá um pouquinho comigo ainda para lá, 2 Samuel, vamos dar uma olhadinha no 17:11. 17:11. Esse é o conselho do Uzai, e é o conselho para confundir o Absalão. Mas está escrito no verso 11: eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, do norte a sul, em multidão como a areia do mar,
e que tu em pessoa vás no meio deles. Ele está sabendo que está vindo gente de todo lado mesmo, de todas as tribos, de todos os lados, de todos os cantos, de norte a sul, de leste a oeste. Olha o 18, versículo 7. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens. Você vê que eram milhares mesmo, né? Ele não está usando uma linguagem figurada, retórica, não. Eram milhares de pessoas. A nação toda entrando na guerra. Para quê? Para matar Davi. Agora pense você que Davi está lidando com vários sentimentos. Primeiro, a traição do filho. Segundo, a traição de alguns líderes da nação. Terceiro, a traição do povo, dos súditos dele. Então o camarada está encurralado. Mas é nessa conjuntura, é nessa realidade dramática que ele vai dizer no verso 6: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Ele não está falando retórica, ele não está fazendo poesia, ele está contando o drama que ele está vivendo. Bom, só me permita uma aplicaçãozinha, talvez até um pouco fora, mas porque ela é importante. Talvez você pergunte: meu Deus, por que um homem igual Davi sofreu tanto? Porque se você um dia tirar uma folga e começar a ler 1 Samuel, 2 Samuel, indo um pouquinho em 1 Reis, o cara não teve folga não. Não teve folga. A vida desse cara foi luta a vida inteira, a vida inteira, a vida inteira. E aí você começa a pensar o seguinte: se não tivesse os desertos na vida de Davi, nós não teríamos a maioria dos salmos que temos na Bíblia. Se não tivesse um deserto na vida de um Moisés, ele não seria o libertador do povo de Deus, como foi. Se não tivesse um deserto na vida de um Elias, ele não teria as experiências que teve para contar para nós e nos encorajar. Se não tivesse um deserto de sofrimento na vida de um John Bunyan, nós não teríamos um peregrino para ler. As experiências amargas que nós vivemos hoje vão ser instrumentos pedagógicos amanhã na vida de milhares, talvez de milhões de pessoas. Deus nos consola na nossa tribulação para nós podermos consolar outros que estiverem passando pelas mesmas circunstâncias, com a mesma consolação com que fomos consolados por Deus. Davi está aqui enfrentando um exército que devia ser aliado dele, está contra ele. Ele está dizendo: eu não tenho medo. Esse homem não tem medo. Por que ele não tem medo? Porque ele é forte, porque ele é guerreiro, porque tem estratégia, porque tem muita gente do lado dele? Não, ele só não tem medo por uma coisa: Deus está comigo. Deus é o meu refúgio. É Deus que me faz dormir, é Deus que me faz acordar, é Deus que me dá força para viver, é Deus que me dá estratégia para vencer, é Deus, ele respira Deus, ele conhece Deus, ele tem experiência com Deus. A fé que Davi exerce não é a fé apenas que está escrito num manual de teologia, não, ele tem experiência com Deus. Ele tem experiência de oração, ele tem experiência de resposta, ele tem experiência de intervenção divina. Mas agora, vamos ao último ponto da exposição desse salmo, que é uma súplica confiante nos versos 7 e 8. Dá para ler o 7 e 8 comigo? Vamos juntos? Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Primeira coisa que ele pede aqui, irmãos, é uma súplica por libertação. Parte A do verso 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. O que ele está querendo dizer com isso? A Bíblia usa algumas expressões. Por exemplo, quando Jesus foi preso lá no Getsemane,
o Judas Iscariotes foi ao Sinédrio conversar com os principais sacerdotes, os anciãos do povo, vendeu Jesus por 30 moedas de prata e alertou a liderança que Jesus não seria fácil de ser preso, porque ele tinha poder miraculosos. Então era necessário uma força-tarefa, um grupo militar reforçado, tanto do governador quanto do Sinédrio. Deviam ir muito bem armados, com espadas, com porretes, com tochas. E o Judas recebe toda essa escolta como que o líder dela, porque era de noite, não tinha energia na época, mas Judas conhecia bem Jesus, conhecia bem o local, e Judas daria uma senha: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o em segurança, prendei-o e levai-o em segurança. A pergunta é: por que Jesus foi preso? Ele mesmo disse para os que vieram prendê-lo, para os principais sacerdotes e anciãos: todo dia eu ensinava no templo, publicamente vocês não me prenderam. Sabe por que vocês estão me prendendo agora? Sabem por quê? Não é porque vocês são fortes, não é porque eu sou fraco, não é porque vocês têm poder bélico ou militar e estrutura para me prender. Vocês só estão me prendendo agora porque esta é a hora das trevas. Esta é a hora de vocês. Esta é a hora de vocês. Esta é a hora das trevas. Para que se cumpra as Escrituras. Tem hora que você passa por situações e diz: meu Deus, mas por que o Senhor permite isso? Por que eu estou passando isso? Sou crente, sou piedoso, levo o Senhor a sério, estou passando por uma magrela, a situação está difícil, parece que está todo mundo contra mim, estou passando um vale, o Senhor não age, o Senhor não interfere, e Deus está dizendo para você: meu filho, esta é a hora das trevas, esta é a hora do seu vale, esta é a hora da sua prova. Mas calma, calma. Não esqueci de você, eu não abandonei você, eu não perdi o controle da situação, eu tenho as rédeas nas mãos, eu estou sentado no trono. Para mim, eu estalar de dedo para eu reverter essa situação. Então, tem hora que parece que Deus está com o braço encolhido. E o Davi está pedindo: Deus, levanta-te. Não é que Deus está dormindo, não é que Deus está sentado numa cadeira de balanço, não. Essa é uma expressão que às vezes o inimigo parece estar ganhando, parece que o inimigo está prevalecendo, parece que a situação é irremediável, e a pressa do homem de Deus na fala humana é: levanta-te, Senhor, porque quando Deus se levanta, o inimigo cai. Quando Deus se levanta, o inimigo cai. Me permita apenas alguns exemplos para ilustrar isso. Você se lembra de Êxodo 17? Quando Ur e Arão sustentam os braços de Moisés? Enquanto Moisés ora, o povo de Deus prevalece. Os braços caem, o inimigo se fortalece. Tem hora que o inimigo parece estar forte, mas basta Deus agir em resposta à oração, o inimigo cai. Me permita um segundo exemplo. 2 Crônicas capítulo 20. O rei Josafá está encurralado por uma conjunção, por uma somatória de inimigos que vêm contra ele. Edom, Amon, os filhos de Moabe. E ele, ao receber a notícia, não tem prazo para reagir, não tem prazo para convocar o povo. Eles já estão lá às margens do Mar Morto, em Engedi. Então diz a Bíblia que o Josafá, com muito medo, decretou um jejum em todo o Judá, conclamou o povo para buscar a Deus. E ele chega para Deus lá no capítulo 20, versículo 12, e diz: Senhor, eu não tenho forças para lutar contra essa gente, nem estratégia, mas os meus olhos estão postos em Ti. E quando ele colocou os olhos em Deus, Deus respondeu. Diz a Bíblia que vocês não vão ter que lutar, vocês vão ter só que cantar. Bota um exército, bota um coral na frente do exército.
E na medida que o povo de Deus começou a cantar em voz alta, sobremaneira, Deus desbaratou os inimigos. E eles foram derrotados. Quando Deus se levanta, o inimigo cai. Mas me permita um terceiro exemplo. Atos capítulo 12. Herodes, Agripa I já tinha matado o apóstolo Tiago, o irmão de João, em Jerusalém. Isso tinha agradado os judeus, e então ele prendeu Pedro na prisão de segurança máxima, porque tinha escutado que os apóstolos saíam até de prisão, trancados, os homens desapareciam de lá, e estava, não, agora vamos botar uma prisão máxima, 4 escoltas de 4 soldados cada um, 16 soldados. Um passa na primeira, não passa da segunda. Se soltar da segunda, não passa na terceira. E ele pensou, agora ele não aguenta não. Acabar a festa, o povo foi embora, a gente mata o Pedro, sem muito alarde, sem muito holofote. Diz a Bíblia, porém, que havia oração da parte da igreja em favor de Pedro. Aí, bastou um anjo lá, atravessou todas as portas fechadas, todos os cadeados, o anjo aparece lá dentro da prisão e diz, Pedro, levanta aí, bota a sandália, põe sua capa, está na hora de ir embora. Soldados todos lá, ninguém viu, ninguém notou. Quando saíram um grande portão de ferro, e diz a Bíblia que o portão se abriu automaticamente, foi o primeiro controle remoto da história, e o Pedrão apareceu, livre. E o Herodes, que achou que estava no controle, foi comido de vermes logo depois. Deus vira a mesa. Deus vira a mesa. Levanta-te, Senhor. Quando Deus se levanta, o inimigo está fragorosamente derrotado. Mas em segundo lugar, além de uma súplica por libertação, há uma súplica por salvação no verso 7, parte B. Está escrito, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. A ideia aqui é que os inimigos se levantam como uma fera selvagem, predadora, que devora, né? Vocês que gostam, como eu, de assistir de vez em quando os filmes, esse canal dos animais, você vê como um leão ataca, né? Botou a presa lá, sufocou a vítima, acabou. Só uma coisa, intervenção maior, pode tirar a vítima da sua boca. E ele está dizendo aí que esses inimigos que vêm, Deus é poderoso para ferir o queixo, quebrar a mandíbula, torná-lo fraco, como um leão desdentado. E o que acontece? Os inimigos do povo de Deus são inimigos derrotados. O que aconteceu? Absalão morreu. Porque o conselho do Uzai era para confundir mesmo. Não, você vai junto. Passando no meio do mato, houve mais de 20 mil que morreram, mas mais morreram na floresta do que os que morreram à espada. Ele está passando a cabeleira belíssima dele, que ele era o camarada mais bonito de Israel, tinha uma cabeleira incrível, ficou agarrada nos galhos, ficou suspenso. O animal dele foi embora e ele ficou suspenso. Aí vem o Joabe e atravessa o coração dele com a lança. Os soldados, os aliados de Absalão viraram água. E Deus feriu nos queixos dos inimigos. E eles foram fragorosamente derrotados. Eu fico imaginando, irmãos, a cena, porque agora o Davi retorna ao trono. Por que Davi retorna ao trono? Porque essa história da redenção não podia ser comprometida. Deus prepara um sucessor para o trono. E Deus havia dado a promessa que nunca faltaria ao trono um filho de Davi, até que nasceu em Belém da Judeia, Jesus, filho de Davi. E o seu reino é eterno. E o seu reino nunca será abalado. Quem tem as mãos nos destinos da história é Deus. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Bendito seja o Senhor.
Mas finalmente, aliás, em penúltimo lugar, não finalmente, em penúltimo lugar, uma declaração soleníssima, versículo 8, parte A, do Senhor é a salvação. Bom, é claro que o contexto talvez possa parecer muito mais salvação no sentido de livramento da morte, da conspiração, mas poderíamos pegar essa frase numa forma mais ampla, né? Do Senhor é a salvação. Essa é uma das verdades mais belas da Bíblia. Salvação é obra de Deus, está lá em Jonas 2,9. Quem salva é Deus. Ele quem planeja, Ele quem executa, Ele quem consuma. É Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem justifica, é Deus quem glorifica. Tudo é de Deus. Ele quem convence de pecado, Ele quem regenera, Ele quem sela, é Ele quem batiza no corpo de Cristo, é Ele quem dá poder, dá dons, santifica. Ele quem opera a obra do começo ao fim, de alfa a ômega. A salvação é uma obra de Deus. Do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Davi, há 1000 anos antes de Cristo, portanto, há mais de 3.000 anos, está nos ensinando esta verdade que nunca pode ser esquecida. A salvação é obra de Deus. Não é o homem que conquista a salvação, não é mérito, não é dinheiro, não é obra, não é realização humana. Você não é salvo por aquilo que você faz para Deus. Você é salvo por aquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus. Agora, em último lugar, uma intercessão generosa. Versículo 8, a parte B. E sobre o teu povo, a tua bênção. Eu acho isso aqui incrível. Porque pense comigo, se Davi fosse um homem mau, ele viu alguns dos seus líderes se bandeando para o lado do Absalão. Nos filmes, ou mesmo na história humana, o que você vê quando acontece um fato desse? Um general orquestra uma conspiração. A conspiração é descoberta, a artimanha é desfeita. O que acontece com o general? Deposto, morto. E o povo? Talvez fosse ele pesar a mão sobre o povo agora, aos infiéis, aos que o abandonaram. Mas olha o que Davi faz. Sobre o teu povo, a tua bênção. Davi vai interceder, não apenas por seus aliados, ele vai interceder pelo povo. Que povo? O povo que de Berseba a Dan, ou de Dan a Berseba. O povo que de todas as tribos se aliaram a Absalão para matá-lo. Agora ele volta ao trono, volta ao palácio e paga o mal com o bem. Ele perdoa, ele ora, ele pede a bênção de Deus sobre o povo. Talvez esta oração de Davi aqui é muito semelhante à oração que Jesus fez na cruz, quando os seus algozes vociferavam, blasfemavam, insurgiam-se contra ele, e ele do topo da cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou talvez esta oração de Davi se assemelhe àquela de Estevão, que está sendo apedrejado, seu corpo está sendo golpeado, e ele ora, de Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. Davi está nos ensinando que um homem vitorioso é um homem que não guarda mágoa no coração. Um homem vitorioso é um homem que abençoa aqueles que um dia tentaram prejudicá-lo. Que Deus nos ajude a imitar o exemplo de Davi. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos na tua casa nesta manhã. Que bênção! Nos dando aqui, Deus, o privilégio de abrir a tua palavra, de ouvir a tua voz,
de entoarmos cânticos de louvor ao Teu nome. Agora te pedimos, Deus, que Tu apliques esta palavra ao nosso coração. Que aquilo que Davi viveu, os erros que cometeu, que Tu nos ajudes a não cometê-los. Mas a confiança que ele teve em Ti, nos ajude a ter a mesma confiança. Deus, sustenta o Teu povo, conforta o Teu povo, anima o Teu povo, alegra o Teu povo, reaviva a Tua obra no nosso coração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.